Bom, então a gente tem aí mais alguns encontros, não é? Se eu não me engano, são 4 Tudo bem? encontros. Tudo bom? Até o final. Até a próxima. Guri. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, que eu quero já Tudo bem? deixar a E aí? nossa... E E tu, o Simon? Genilson está com o microfone aberto, Genilson. Aí, então, pessoal, bom, aqui eu vou deixar aberto aqui para vocês, estão vendo a minha tela, né? Aqui eu já vou deixar aberto as próximas aulas que nós teremos, tá? Então, eu já vou aproveitar, vou abri-las agora, para que vocês, se quiserem olhar como que vai ser, tá? Então, a gente vai ter a aula de hoje, que é sobre extradição e cooperação jurídica internacional, tá? Depois, a gente vai ter 2 aulas sobre a lei de imigração, tá? Então, nessas 2 aulas, a gente vai falar dos princípios da lei de imigração, vamos falar a respeito da expulsão, da deportação, dos apátridas, vamos falar um pouquinho ainda da repatriação. Então, todos esses casos em relação à nova lei de imigração, tá? E aí, na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre refúgio e asilo, tá? Então, vamos falar a respeito desse tema. Eu queria ver com vocês até... Tem alguém aqui? Ah, tá, não tem problema. Então, eu queria ver com vocês aqui como que vai ser a gente... os trabalhos e esse segundo bimestre. Então, eu coloquei aqui para um principal trabalho, digamos assim, para vocês fazerem, vai ser esse sobre extradição, que é no mesmo sentido do outro trabalho que vocês fizeram do caso de direito internacional privado. Então, aqui vai ter um caso de extradição no Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver na aula de hoje, eu vou fazer menção a vários casos, então pode ser inclusive um caso dos que eu mencionei, tá bem? Aí aqui no material da aula de hoje, eu tenho também a Convenção de Haia sobre obtenção de provas, tá? Um artigo bem pequenininho, tá? Aí eu tenho um artigo mais interessante que eu vou falar sobre ele, que é a extradição de uma brasileira, que era uma brasileira nata que perdeu nacionalidade, tá? Aí tem uma reportagem sobre o César e Batiste, uma reportagem curtinha, se não me engano, não sei se é da Globo, do Fantástico, eu acho. E aqui uma entrevista com a professora Inês Lopes, da UNB, sobre extradição. Aí ela explica extradição, também é uma outra fonte, digamos assim, para explicar o tema da extradição. E aqui tem um videozinho de carta rogatória, homologação de sentença e auxílio direto dos conceitos, que tá disponível ali do AGU Explica, um videozinho de 2 minutos, tá? Na aula que vem, nas nossas próximas aulas, como eu tinha falado antes, nós vamos falar sobre lei de imigração. Então, também tem uns videozinhos aqui sobre a lei de imigração, que até aparecer não publicado, mas cada um tem que publicar. Aí eu sugeri aqui, ó, pessoal, é só sugestão, tá? O filme do Terminal, que fala um pouquinho sobre a dificuldade. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Fala sobre a dificuldade que, com Tom Hanks, dele fica lá no aeroporto, tá? Então, a dificuldade de ingressar no país. E depois, aqui na aula de refúgio, tem bastante material também. E eu trouxe também, como essa questão dos filmes, tem quem gosta de filme, eu particularmente gosto muito. Então, eu trouxe vários filmes sobre a temática dos refúgios e do asilo. Então, esse aqui tem o Snowden, herói ou vilão, que é aquele caso do ex-agente da CIA e que depois acabou revelando alguns segredos e a questão toda de espionagem, tá? Depois tem aquele filme Primeiro Mataram Meu Pai, é um produzido pela Angelina Jolie, do conflito da Guerra Civil no Camboja. Aí tem Missão no Mar Vermelho, um filme do Netflix.
Beasts of No Nation, também é um filme original Netflix, foi o primeiro filme que o Netflix fez sobre a história de um menino na guerra civil da Nigéria. Aí tem um mais recente aqui, o Sérgio Vieira de Mello, que foi alto comissariado das Nações Unidas, tá? Então, e esse Deepan é bem interessante também. É um filme de um casal do Sri Lanka. Eles não são um casal de verdade, assim, mas eles fingem ser um casal e conseguem sair e ser refugiados na França, tá? Com a menina. Bem interessante para quem gosta, tá, pessoal? Dessa temática de poder conciliar um filme com o estudo do direito. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre cooperação jurídica internacional, tá? Aí, o que eu queria perguntar para vocês, nessa última aula aqui, essa pergunta que eu botei como uma pergunta, como uma tarefa, e vai valer 2 pontos. Ela pode vir como uma tarefa aqui para vocês, ou ela pode vir como uma pergunta de prova e fazer no dia da prova. Vocês preferem que fique aqui como tarefa e a prova vale 5 pontos? Ou vocês preferem que ela vai vir a mesma pergunta como pergunta de prova? Eu achei por bem colocar aqui, e aí vocês podem fazer ao longo do tempo teria uma semana inteira para fazer, tá bem? Então, só para... Se vocês acharem por bem não ser dessa forma, a gente pode rever e colocar como questão de prova. Aí a prova de vocês vão ser 10 questões objetivas, tá? Só que diferente da outra, eu vou fazer os exercícios em aula junto, alguns, tá? Mas eu não vou disponibilizá-los, tá? Como eu disponibilizei da outra vez. Então, são exercícios simples, baseados aí em questões da OAB, de concurso, e a gente pode fazer uma revisão em aula, tá bem? Professora, tem uma questão. Essa questão que a senhora vai dar, se a senhora tiver que dar, ela não pode ser dissertativa, porque tem muitos colegas que usam celular, e para escrever no celular é uma Então é melhor como porqueira. tarefa mesmo, né? Não sei. Hoje, casualmente, hoje eu estou usando o meu celular porque o meu notebook está indisponível ao momento. Tá bem. Tá bom, então. Não, é só uma sugestão, professora. Eu acho que teria até que ver com os colegas, porque eu até no dia da prova eu dou um jeito e consigo fazer a prova no Não, então computador. vamos deixar como tarefa, assim, já fica até aberto. A tarefa é super simples, pessoal, tá? A tarefa é, na verdade, buscar o conceito, copiar o conceito de refugiado da lei e o conceito de asilo político, tá? Também que tá na lei. Só diferenciar os dois institutos, tá bem? Bem simples mesmo, tá bem? E aí, depois da prova de vocês, também a gente vai fazendo em aula várias questões objetivas e essas questões vão cair na prova, tá bom? O objetivo aqui não é complicar, mas facilitar. Então, hoje a gente já tá tudo aberto, tá, gente? Então, todo o material de vocês até o final do semestre tá aberto. Se quiser navegar lá, mas lembrando, claro, que vão ser todos os materiais depois explicados, a gente discutido isso no momento oportuno, tá bom? Eu estou abrindo, só que quem quiser navegar antes já tem essa possibilidade, tá bom? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cooperação jurídica internacional. Quando a gente fala em cooperação jurídica internacional, pessoal, duas esferas, digamos assim, de cooperação jurídica nós podemos pensar. Uma cooperação jurídica no âmbito civil e outra cooperação jurídica no âmbito penal. Então, por exemplo, vocês devem verificar na mídia, alguns procuradores foram à Suíça tratar da repatriação de dinheiro que teria sido desviado em lavagem de dinheiro. Isso é o quê? É uma cooperação jurídica em matéria penal. E a cooperação jurídica em matéria civil diz respeito a outros tipos de cooperação que não envolvem a persecução penal. Tá? Então, os tratados que a gente estudou, a Convenção de Haia que nós estudamos lá, relativamente a alimentos internacionais, relativamente à subtração ou sequestro internacional de criança, são exemplos de cooperação jurídica internacional em matéria civil. Tá? De forma inovadora, o nosso Código Civil,
de forma inovadora, o nosso Código Civil tratou da cooperação jurídica internacional lá no artigo 26 do CPC, tá? E ela é baseada sempre numa ideia de igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, ao respeito às regras, não é? O devido processo legal. E aí eu falei bastante, lembra do DRCI, a gente falou como autoridade central na Convenção de Haia de Alimentos, na Convenção de Subtração Internacional de Crianças. Então, todo o pedido de cooperação jurídica internacional, e aí alguns também em matéria penal, eles vão para o DRCI, outros vão diretamente para o Ministério Público, tá? O que é DRCI? Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Então, é um órgão dentro do Ministério da Justiça que faz, às vezes, aqui de monitoramento dos tratados internacionais, faz a comunicação entre autoridades centrais, da forma como a gente viu. Sempre que a gente fala em cooperação jurídica internacional, há a ideia de preservação da ordem pública brasileira. Então, sempre, né, o Brasil vai cooperar desde que isso não fira a ordem pública brasileira. Então, lembra, por exemplo, a questão relativamente a uma sentença estrangeira que vai produzir efeitos no Brasil, desde que não fira a ordem pública brasileira. Uma carta rogatória. O que é uma carta rogatória? Uma comunicação que vem de outro país em relação a determinado ato ou fato, desde que não fira a ordem pública brasileira. E, claro, sempre baseado numa ideia de reciprocidade. O que é isso, pessoal? Olha, eu vou fazer para um país, vou atender esse pedido porque ele depois vai me atender também, exceto para os pedidos de homologação de sentença estrangeira. Neste ponto aqui, a gente não vai homologar uma sentença estrangeira porque o outro país homologa as nossas sentenças estrangeiras. Na verdade, nós homologamos sentenças estrangeiras porque permitimos que os efeitos dessa autoridade judicial, ele possa surgir, ele possa aqui repercutir no nosso país. Então, não há aí reciprocidade para isso. O Brasil vai homologar independentemente se homologarem lá as sentenças estrangeiras brasileiras. Por quê? Porque o pedido de homologação de sentença estrangeira, ele é um ato, uma ação originária, no sentido de que ele não depende aí de um tratado, não depende aí de uma reciprocidade. Então, o Brasil vai atender porque há aqui a compreensão de que esses efeitos da sentença estrangeira, por exemplo, um divórcio, um reconhecimento de um divórcio, ele é benéfico também nas relações brasileiras, não é, dentro do território. Por quê? Porque não seria bom, não é, ter um pedido de divórcio não reconhecido e ter que ajuizar uma nova ação de divórcio no Brasil, podendo simplesmente reconhecer aquela sentença que já houve a concessão do divórcio com os efeitos desde então, tá? E aí nós temos lá no artigo 27 do Código de Processo Civil aqui uma listagem sobre vários pedidos, o que pode abarcar essa cooperação jurídica internacional, tá? Então, a gente viu a homologação de sentenças estrangeiras, a colheita de provas, a citação, intimação, ou seja, chamar alguém para o processo, tá? Então, há uma série aí de medidas que podem ser objeto do pedido de cooperação internacional. Nós não vamos, pessoal, estudar essa cooperação jurídica internacional. Por quê? Porque eu conversei com professores de vocês de processo civil e vocês estudam essa cooperação em processo civil. Então, por conta disso, a gente vai, não é, passar a margem dessa matéria para que não haja repetição, a gente não perca tempo aqui de vocês, a gente possa se dedicar a outros assuntos do direito internacional. Eu só queria explicar para vocês que hoje essa disciplina não é uma disciplina mista. Durante um bom tempo, ela não havia dúvida de que isso deveria ser tratado em direito internacional. Aí o Código de Processo Civil tratou do tema no corpo da norma, de forma que os professores de processo civil começaram a lecionar essa cooperação jurídica internacional também nas suas disciplinas. Então, por conta disso, né, já existia, né, o tratamento da carta rogatória
e da homologação de sentença estrangeira no Código de Processo Civil de 73, mas não de forma tão sistemática e de forma tão completa. Então, o motivo pelo qual a cooperação jurídica internacional, no âmbito da carta rogatória e da homologação de sentença estrangeira e do auxílio direto, ela, por estar tratada lá no Código de Processo Civil, a Maria Ângela já deve ter falado com vocês sobre isso, tá? Além disso, pessoal, existem outras convenções da AIA também, né? Sobre outros temas de cooperação internacional. Eu trouxe uma aqui interessante, que ela entrou em vigor não faz muito tempo. Aliás, o Brasil, como eu coloquei, né, quando a gente falou um pouquinho de alimentos, e a subtração ainda foi uma das primeiras, né, de sequestro internacional de crianças. Mas aqui a gente teve, nesses últimos 5 anos, digamos assim, uma aceleração da quantidade de ratificações e participação do Brasil nas convenções de Haia de cooperação, principalmente depois, pós-criação do Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional. Tá? Essa é uma convenção interessante. Por quê? Porque ela facilita, pessoal, os efeitos de documentos estrangeiros em outros países. Então, por conta dessa convenção, se elimina a exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Isso facilita principalmente se eu tenho um documento de um país e quero que esse documento produza efeitos em outro país. Então, vai facilitar essa exigência de legalização, essa exigência, por exemplo, de que o instrumento passasse por uma verificação mais detalhada dos países. Então, essa convenção, ela facilita essa ideia de que o documento possa produzir efeitos a partir de uma aposição de apostila, digamos, um apostilamento, ou seja, o próprio cartório público vai fazer, não é, a verificação de autenticidade desse documento. Então, vamos supor que eu tenho um diploma de uma universidade, tá? Reconhecido pelo MEC. Vai ser muito mais fácil apresentar esse diploma com base nessa convenção do que se não existisse essa convenção. Eu teria que traduzir, legalizar no sentido de uma tradução juramentada esse instrumento e para que ele pudesse produzir efeito. E essa convenção ela visa aí de forma a facilitar esses trâmites. Outra convenção recente também, Convenção de Haia sobre a produção de provas. Olha, pessoal, tá? Também. Professora, só entender ali aonde 2017, que a pessoa, então, aonde que a pessoa valida, então, o documento, que eu tinha lido algumas coisas sobre a questão de validação de diplomas, que daí tem a revalidação com prova em universidades. Caiu no simulado, eu não ouvi, desculpa. Fala, Paulo. Caiu no nosso simulado essa questão da apostila de Haia. Tá? Eu não vi, Mas eu já conhecia a questão de revalidação de diplomas que tem que passar por faculdades. E eu não... Como é que seriam, que tipos de documentos seriam esses, então, que teria não, olha a revalidação? Só, na verdade, não é revalidar um diploma, na verdade. O que a Convenção de Apostila fala é o seguinte: eu não vou validar um diploma, tá? Para tu exercer uma profissão. Mas tu precisa apresentar esse diploma para tu fazer um mestrado, entende? E aí, então, tu pode utilizar dessa convenção sobre a apostila. Aí tu vai no cartório, pessoal. Tu vai no... como é que era a questão, até para a gente poder fazer juntas? Vocês não têm ela? A questão era um brasileiro faz um doutorado nos Estados Unidos e qual é que seria o procedimento que ele teria que fazer para validar este diploma de doutorado por o Brasil. Tá. Aí eu fiquei na dúvida, porque para profissões e diploma de graduação tem que fazer uma prova, e eu no doutorado não sabia como é que era. Por isso que eu errei a questão. Porque com essa nova convenção, na verdade, com essa convenção, esse documento, mas veja bem, isso é uma questão, tá? De validar o diploma. Outra questão, na verdade, é se esse curso sequer é reconhecido para efeito
de uma profissão, entendeu? Por favor, posso fazer uma intervenção, professora? Pode. Claro. Professora, eu fiz um mestrado no Uruguai, tá? E eu já sei mais ou menos quais são os passos que eu teria que fazer. Eu tenho que trazer o meu certificado uruguaio, fazer o reconhecimento no consulado ou na embaixada no Brasil. Uhum. Depois disso, eu tenho que fazer a tradução Exato. no próprio consulado uruguaio brasileiro e depois eu tenho que validar Isso aqui no mesmo. Brasil. Validando Exatamente. aqui no Brasil, depois eu tenho que encaminhar essa documentação toda para uma faculdade federal ou particular que tenha convênio. Se não tem Isso. convênio, é com a faculdade federal. Exatamente. A faculdade federal vai avaliar se eu tenho que fazer de novo a minha defesa aqui ou Exatamente. automaticamente faz a validação do meu certificado Exatamente. de mestrado, tanto para doutorado como para mestrado. Isso. Aí o Marcel explicou bem. Sabe o que a Convenção de Apostila vai fazer, Marcel? Aquela primeira fase Diga. toda que tu falou, ela vai facilitar. Tu não precisa ir no consulado, entendeu? A legalização é que vai ser dispensada. Como assim a legalização, professora? Essa primeira parte toda que tu falou, eu preciso levar o documento, eu preciso levar no consulado para legalizar esse documento, tá? Sim. No consulado uruguaio. Se o Uruguai é parte também da Convenção de Apostila, tu não vai precisar fazer esse procedimento, entendeu? É isso que vai cair. Agora, a exigência do reconhecimento no MEC não caiu. Por quê? Porque é o MEC que vai reconhecer aquele curso como válido para o Brasil, entende? Então, por exemplo, Sim. se o curso não obedece os requisitos mínimos de um doutorado, ele não vai ser considerado doutorado para o Brasil. Mas tanto faz, se é doutorado ou mestrado. O Não, sim, esquema é o mesmo. mas é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, existem casos, pessoal, que a pessoa fez um mestrado fora, tá? Mas não foi Do Paraguai. não na Inglaterra, por exemplo, mas não foi reconhecido como mestrado, mas foi reconhecido como curso de especialização. Porque para os padrões do MEC, o mestrado tem que ter uma defesa de dissertação, entende? Sim. E se aquele curso ele foi feito, embora o nome seja Master, por exemplo, ou LLM, que seria, tá? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele não teria a mesma carga horária, a mesma exigência de defesa como tu colocaste aí, Marcel, a defesa oral. Então, tu poderia utilizar a validação desse curso se tu fizesse a banca oral, entende? Como não tinha sido uma exigência do curso a banca oral, tu tem que fazer a banca oral aqui se tu quer reconhecer como mestrado. Mas não é sobre isso a convenção de apostila, na verdade, é para que tu possa trazer de forma mais facilitada esse documento. Entenderam? Sim. E uma parte em Portugal, tá? Se tu já tem a formação, por exemplo, na minha, no caso, de ciências contábeis, eu teria que fazer uma pós-graduação lá para ter o reconhecimento de contabilidade dentro de Portugal. Pode Para ser. direito é a mesma coisa. Quem é advogado tem que fazer um ano e meio, se não me falha a memória, em uma graduação para atuar como advogado lá. Aí eu não. Essa parte. Não, isso aí é quentinho, professora. Isso é agora de fevereiro. Eu tive por lá, eu perguntei como é que funcionava e o meu primo me explicou que lá porque funciona tem que, dessa na forma. verdade, fazer o registro na ordem de lá, né? Sim, mas só vai fazer depois que fizer esse trâmite aí de um ano e meio. Tá, até posso me informar, não estou sabendo. Sei que, por exemplo, que nos Estados Unidos tem que obter, né? Por exemplo, para ser assistente de promotor nos Estados Unidos, tem que obter nacionalidade americana, por exemplo. Então, são coisas assim que depende de cada país a exigência em relação ao exercício de determinadas profissões, né?
Agora, o que a convenção pretende facilitar, essa convenção de apostilamento? Ela pretende facilitar, na verdade, o procedimento de legalização. O que é a legalização de instrumentos públicos, pessoal? Vamos supor que eu pegue lá um documento que seja esse do MEC, tá? Aí eu quero apresentar ele para surtir efeitos no Uruguai, como o Marcel colocou, na Argentina. Então, eu tenho que ir lá no consulado para que o consulado diga que aquele é um documento público de verdade do Brasil. Entenderam? Isso é legalização. Isso vai passar de forma... Esse carimbo, selo do cartório, faz com que esse documento tenha essa autenticidade. Ou seja, ele seja reconhecido como um documento oficial. Porque o que reconhece, digamos assim, como que a gente reconheceria um documento como oficial? Nós somos aqui do Brasil, a gente acaba tendo uma facilidade maior, não é? De verificar o que é um documento oficial ou não. Mas e se a gente traz o documento de outro país? A gente não sabe se esse documento é oficial ou não. Então, por conta disso, esse documento de outro país deve ser certificado no consulado, não é, desse país, para que diga, olha, esse é um documento oficial do meu país. Então, para passar, para que essa exigência não caia, então existe essa convenção de Haia. Ficou claro, gente? Então, depois eu quero ver eu acho que caiu numa prova da OAB, se eu não me engano, essa convenção. Eles devem ter tirado essa questão da prova da OAB. Depois eu vou pegar e vou colocar para a gente fazer juntos. Sim, eram todas questões da prova da OAB. Hã? Todas eram as questões de simulado, foram retiradas de provas antigas da OAB. Ah, então foi isso. Eu acho que eu já tinha visto uma prova da OAB. Eu vou pegar de novo essa questão, vou até anotar. Eu tenho um caderno que faço anotações. Questão. Inclusive, deixa eu dar uma admitida aqui e perguntar para o Marcel, que também fez a prova da OAB. Tu conseguiu consultar a prova depois que tu terminou? Mandaram por e-mail dizendo que a gente conseguiu consultar usando ferramenta de revisão, mas até agora eu não achei mais no AVA, sumiu para mim. Acho que o Marcel não ouviu. Oi? Obrigado. Perdão, Paulo. Desculpa, Paulo. Esse cortou. É um problema também, Paulo, que a gente enfrentou como professor, de disponibilizar para vocês, alunos, poderem ver o que vocês erraram nas provas e a gente não conseguiu entender como disponibilizar a prova depois. Desculpa, Paulo, cortou tudo que tu falou, eu só vi o Marcel. Ele quer saber se é possível, se tu conseguiu ter acesso à prova da OAB, o que tu errou e o que tu não errou no instrumento de revisão. Não, ainda não. Tá. Então, pessoal, outra convenção de Haia, a gente tem muitas convenções de Haia de cooperação internacional, tá? Outra interessante aqui é essa sobre provas, sobre colheita de provas, tá? Aqui. Tá. Então, eu estava lendo o chat. Então, essa convenção sobre provas também é uma convenção para facilitar a obtenção de provas no estrangeiro, em matéria civil ou comercial. Aí tem uma questão importante, como que vai fazer essa prova, como era feita anteriormente, pessoal? Anteriormente, se a gente quisesse pedir uma prova para outro país, isso tinha que ser feito por meio de uma carta rogatória. E essa carta rogatória, tá? Ela teria que passar por via diplomática. O que isso significa? Fazia uma carta rogatória, mandava ir para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça mandava para o Ministério das Relações Exteriores, que mandava para o Ministério das Relações Exteriores do país que pretendia-se cumprir a carta rogatória, para depois, então, pessoal, esse pedido vinha a ser aí deferido. Isso demorava no mínimo 1 ano. E via de regra, em todas as cartas rogatórias que eu trabalhei, o pedido se mostrava inócuo. Vamos supor, o pedido para ouvir uma testemunha ou aqui obter uma prova para um julgamento que iria ocorrer daqui 6 meses. O julgamento ocorria e a testemunha não era sequer ouvida, porque não dava nem tempo.
Aí, muitas vezes, esse pedido estava mal instruído, não havia uma orientação sobre o que tem que vir no pedido. Então, nessa convenção, foi feita aqui uma padronização. Essas convenções de Haia são muito importantes, essa aqui e a anterior, sempre por formulários, pessoal. Os formulários é o que mais tem aí surtido efeitos no pedido de cooperação internacional. Por quê? Porque o formulário, ele é o mesmo para todo mundo. Então, quando eu vou preencher ali nome, sobrenome, e aí tudo no formulário, ele vai ter várias línguas, de forma a facilitar até as informações, a circulação e a compreensão dessas informações. Aí eu achei interessante aqui nessa convenção de provas que o Brasil não aceitou, como vários países de tradição aí do direito civil europeu, não aceitou esse Pre-Trial Discovery Documents. O que é isso, pessoal, que existe no direito anglo-saxão? Eu não sei se vocês já viram em filmes ou em séries, por exemplo, aquela série que eu falei para vocês, da The Good Wife, tem uma parte, e qualquer série aí que tem em relação a advogados, aquela outra também, o cara mentia ser da ordem e não tinha feito a ordem, agora eu não me lembro o nome dessa série. E que era até a mulher do príncipe, essa ela era Rachel na série. E então, os advogados, muitas vezes, eles podem Era fazer... Suits. Hã? Suits, isso. Então, se tem uma outra também, aquela... O nome é muito engraçado, mas é não sei o que, advogado. Não conheço essa, é boa. Como é que é? Não sei. Que eu repito, mas não tem tradução e não tem legenda. Tá. Eu tava olhando aqui, mas a Carla entrou, né, Carla? Entrou, né? Depois eu tava lendo aqui no... Mas esse House of Cards, eu não vi House of Cards até. Não, a Carla tá. É porque eu tinha visto aqui no WhatsApp que a Carla não tava conseguindo entrar. Tô atrasada, cara. Então, nessas séries, How to Get Away with a Murder, mas essa aí eu acho que é mais penal, não é, Yasmin? Eu acho que é questões criminais. Isso aqui é uma cooperação em matéria civil ou comercial, tá? Mas a melhor é a The Good Life, né? Essa The Good Wife eu acho excelente para as questões jurídicas. E o Suits também tem umas questões lá. Depois eu parei de ver o Suits, assim. Vi até uma temporada lá, depois... The Good Wife eu acho que é assim, para questões de direito, ela tá à frente do seu tempo. Tem questões que envolvem a barriga de aluguel, por exemplo. Desde então, os drones filmando a casa dos vizinhos, a questão da privacidade. Eu acho que ela tem vários pontos, assim, que... Fora a tramazinha lá dela, do marido, etc., tem, no ponto jurídico é bem bacana. Apesar dela ser antiga e ter bastante temporada para ver, né? Tem que se dedicar. Mas aí que tem essa Pre-Trial Discovery Documents. Eu não sei se vocês já viram nessas séries, aí o advogado fala para o advogado do outro, sem o juiz, que eles fazem uma audiência, só os advogados, e um advogado filma a audiência para descobrir provas. Então, essa etapa, tá? A Convenção de Haia diz que os estados podem fazer reserva a esse tipo de cooperação, que é uma cooperação privada só dos advogados. E o Brasil fez reserva porque a gente não tem a possibilidade de que os advogados, digamos assim, entre as partes, se intimem, não é? Em relação à entrega de provas. Se vocês virem lá nos seriados, isso aparece de forma bem presente. Aí nós vamos começar, então, o assunto que é o assunto-chave da aula de hoje, que é a extradição, que é a cooperação em matéria penal. Essa cooperação, pessoal, ela é tão antiga, é uma das primeiras formas de cooperação, tá? Essa e a homologação de sentença estrangeira, tá? São as principais formas mais antigas de cooperação internacional e ao lado também da carta rogatória, né? Com toda a burocracia que envolvia o cumprimento de uma carta rogatória anteriormente. E no que é baseado o pedido de
extradição. O pedido de extradição é baseado numa ideia de justiça universal. Até se diz, né, tem um princípio latim que diz ou julga ou extradita. Então, a ideia sempre é que ou o país vai julgar aquele indivíduo, ou se ele não tem interesse de fazer o julgamento em relação a determinados fatos, porque não é interesse, ou porque não há ali jurisdição para isso, então ele deve extraditar essa pessoa. O que é extraditar, pessoal? Não é acolher um pedido para enviar uma pessoa a outro país que está querendo processar, que está processando criminalmente essa pessoa, ou há um mandado de... Aqui botaram quem botou? O Paulo botou, achei como constar a prova simulada. Questão 21. Tá. Vocês querem fazer a questão agora ou continuamos e depois fizemos, pessoal? Vamos fazer então aqui. Ó, questão 21. Vocês estão enxergando, né, a questão aqui no bate-papo. Ernesto concluiu doutorado em Direito em prestigiosa universidade situada em Nova York, nos Estados Unidos, e pretende fazer concurso para cargo de professor em uma universidade brasileira. Uma das exigências para a revalidação de seu diploma é que esse esteja devidamente legalizado. Esta legalização de documento estrangeiro deverá ser feita mediante o apostilamento pela Convenção de Apostila de Haia, da qual o Brasil e os Estados Unidos fazem parte, a consularização no Consulado Brasileiro em Nova York, a notarização em Consulado Norte-Americano no Brasil e o apostilamento pela Convenção de Apostila de Haia no Consulado Brasileiro. Então, a letra correta, né, pessoal, ele fez, ó, vejam bem, ele fez o doutorado, não importa, viu, Paulo, a questão relativa, não está perguntando, olha, se o MEC valida ou não, tá? Ele está perguntando simplesmente a questão de legalização desse documento, tá? Então, vejam que se não houvesse a Convenção de Haia, ele deveria ter legalizado esse instrumento, tá? No consulado norte-americano, tá? Então, vejam aqui que o apostilamento da Convenção de Haia, da qual o Brasil e os Estados Unidos fazem parte, letra A. Certo? Né? Por quê? Porque o apostilamento não é feito no consulado, o apostilamento é feito diretamente no tabelionato. Aí que tá a grande vantagem dessa apostila. E ela não diz respeito ao reconhecimento do curso propriamente dito. A pergunta foi a legalização do documento estrangeiro. Tá bem? A pergunta é mais simples. A pergunta é o que fez a apostila, a Convenção de Apostila de Haia. Tá bom? Vamos lá. É porque a apostila não é feita, viu, Ricardo? Não é feita no consulado. Bom, vamos lá então para a extradição, pessoal. Tem bastante coisa para a gente falar. Talvez até a gente não consiga falar tudo hoje, a gente deixa para a aula que vem. Então, a extradição ela pode ser de duas formas. Ou a extradição pode ser ativa, quando é feita uma solicitação pelo Brasil, ou seja, gente, o Brasil quer punir alguém que está no exterior, ou quer, não é? Ou há já uma prisão, que dizer do balão que eu dei, marquei B. Tá. Então, o que quer dizer aqui, ó, pessoal, que então a extradição ativa, ela diz respeito a uma solicitação feita pelo Brasil a outro país. Então, nesse outro país tem um fugitivo, digamos, do Brasil, tem um sujeito que está sendo aqui, não é, denunciado, sofre um processo penal, ou ele já tem aqui um pedido de prisão, não é, de fato, que já foi determinado pela justiça. Pode ser, inclusive, um pedido de prisão cautelar, mas desde que haja um processo judicial em curso, tá? Ou pode ser um pedido de prisão definitivo, então alguém que foi condenado
e fugiu. Tem tanta gente, não é, de exemplo que a gente pode dar. Por exemplo, Brasil, a gente vai falar da extradição do caso do Batiste, não é? E também depois do pedido de refúgio dele, dois exemplos. Mas é o quê? O pedido da Itália em relação à entrega de um indivíduo que foi condenado em outro país. E por que que acontece a extradição? Porque o Brasil não tem interesse, não houve crime, segundo a legislação brasileira, naquela situação. Aquela situação ocorreu em outro país, tá, pessoal? Então, vamos supor, o homicídio ocorreu na Itália. Então, quem tem aí competência para investigar e punir são as autoridades italianas. Então, é ali, por isso que as autoridades italianas é que vão fazer o pedido de extradição para o Brasil. Esse é o exemplo de extradição passiva, que o Brasil recebeu um pedido para encaminhar uma pessoa, tá? Esse pedido ele vai ser feito, vejam também, ó, a presença do Departamento de Recuperação e Cooperação Jurídica Internacional, ou ele pode ser feito também pelas vias diplomáticas, tá? Então, ele vai ser feito de uma forma mais célere se houver tratado de extradição. E aí, então, vai ser esse tratado de extradição monitorado pelo DRCI. E se não houver tratado de extradição, aí nesse caso vai ser pelas questões diplomáticas, né? Pelos trâmites diplomáticos, com uma promessa de reciprocidade. Então vejam, diferentemente da homologação de sentença estrangeira, aqui o que a gente tem civil, né, pessoal? Aqui o que a gente tem na realidade é justamente a questão baseada na ideia de reciprocidade, ou ter um tratado ou ter reciprocidade, tá? E por que se extradita? Porque a gente não homologa uma sentença criminal, né? A gente não homologa, olha, a Itália mandou prender o César Battisti lá por 20 anos, manda para o Brasil prende. A gente não aceita essa sentença, não surte efeitos penais nesse sentido. O único efeito penal que surte aqui diz respeito às questões cíveis da sentença estrangeira lá na forma do artigo 9º do Código Penal, tá? Então, os efeitos civis de uma sentença condenatória penal, mas não os efeitos penais no que tange aí o cumprimento de pena. A extradição passiva, pessoal, ela passa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é o Supremo Tribunal Federal que faz um juízo de legalidade da extradição, tá? Então, um juízo de legalidade. O que seria esse juízo de legalidade? Verificar os requisitos da extradição em conformidade com a lei de imigração, que nós vamos estudar. Então, verificar esses requisitos, se esses requisitos eles estão sendo preenchidos. Não vai se fazer um juízo de valor. Olha, a sentença é boa, a sentença é ruim, ele foi culpado, ele não é culpado desse caso. Então, isso a autoridade brasileira não faz, tá? Mas existe algum limite de mérito, como a gente vai ver. Por exemplo, se for considerado um crime político, o Brasil não vai extraditar, tá? Então, a extradição aqui, ela está tratada na lei de imigração a partir do artigo 81. Tá, pessoal? Então, ela é um pedido de cooperação internacional em relação à condenação ou persecução criminal. Tá? Não existe ex officio. O que quer dizer isso, pessoal? O Brasil não manda alguém por outro país se não houver um pedido de extradição. Tá? E como eu coloquei anteriormente, a extradição decorre do princípio da territorialidade, né? Porque a homologação é apenas para efeitos civis. Então, como vige a ideia de territorialidade da lei penal, o que isso significa? Nós exercemos a autoridade, né? O Brasil pune todo crime cometido no território nacional ou com reflexo no território nacional e, eventualmente, nos termos lá do artigo 9º, artigo 7º do Código Penal, alguns casos de extraterritorialidade. Mas ele não se preocupa com todos os casos de extraterritorialidade da lei penal. Não é? Via de regra, são os crimes cometidos no território brasileiro, tá? Ela pode ser apenas parcial. A extradição, ela pode, vamos supor, foi pedido 2 crimes, tá? E o Brasil extradita em relação a um desses crimes e não extradita em relação ao outro, tá? E aí nós vamos estudar os impedimentos. Eles estão todos lá na lei, tá, pessoal? Então, isso foi uma grande vantagem
da lei de imigração. Antes a gente tinha uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal muito boa nesse assunto, mas a lei teve por mérito sistematizar e colocar todos os requisitos da extradição lá no artigo 82. E os impedimentos. Primeiro impedimento muito claro é ser brasileiro nato. Então, ter nacionalidade originária brasileira, em nenhuma hipótese, isso vai, não é aquele que for brasileiro nato, jamais vai poder ser extraditado. Aí vocês vão poder me argumentar, nossa, mas isso é uma injustiça, porque o brasileiro, ele vai poder cometer um crime fora e vir para o Brasil. Em princípio, isso pode acontecer, tá? É uma das questões, e aí a transferência de pena, a gente vai estudar outro tipo de cooperação, vai tentar, de alguma forma, contornar essa questão, mas o Brasil não extradita brasileiro nato. Então, então ele vai ficar impune. Vai acontecer, pode acontecer do Brasil fazer persecução criminal desse brasileiro nato na forma do artigo 7º lá do Código Penal, mas se não tiver lá os requisitos do artigo 7º, pode acontecer de ficar impune? Pode acontecer, tá? Porque o Brasil não extradita brasileiro nato. Aí teve um caso super, super, super interessante, pessoal. Foi em março de 2017. Esse caso, ele repercutiu muito na mídia e eu deixei lá no material de vocês um artigo super bom, escrito por uma professora, Tatiana, até que fez um seminário lá na IMED, foi lá na IMED falar o ano passado. Não sei se vocês lembram dela. Um seminário que teve de dia inteiro sobre... Ela falou sobre a questão internacional do juiz, da cooperação, tá? E esse artigo, ele trata de um caso em que uma brasileira, que é uma brasileira, não é? Ela se naturalizou americana, tá? Lá né, morou nos Estados Unidos, casou com um americano, com um estadunidense, e aí ela é acusada de matar o marido. E ela vem para o Brasil. E aí o STF entendeu, na verdade, o Ministério da Justiça, tá? Entendeu que houve a perda da nacionalidade brasileira dela em razão da aquisição da nacionalidade derivada estrangeira. E aí considerou por bem que ela poderia, como houve a perda, ela não seria mais brasileira e aí ela podia ser extraditada. Tá? Foi um caso bem, bem interessante aí, que repercutiu nacionalmente. Não sei se vocês lembram, que ela acabou sendo extraditada. O país que requer extradição tem que assumir os compromissos do artigo como condição para extradição. Exatamente, Clóvis. Já vamos chegar lá, tá? Então, esse caso eu achei, assim, eu acho bem, bem, bem interessante, tá? E até... Também tem aquele caso, professora, do cara que mandou umas metralhadoras, umas eu digo no sentido figurado, que ele mandou quase metade de um container no meio de equipamento cirúrgico. Ele mandou no meio de como é que eu vou dizer assim, de alguns equipamentos que normalmente não se rastreavam ali para o Rio de Janeiro. E ele tinha nacionalidade brasileira e estava pedindo o visto nos Estados Unidos e tinha conseguido. Aí, quando pegaram ele aqui no Brasil, o armamento que ele mandou, aí ele estava querendo voltar para o Brasil, os Estados Unidos segurou ele lá. Não, não, tu vai responder aqui pelas armas que tu mandou para o Brasil lá. E aí o cara tá preso nos Estados Unidos, acho que está até respondendo criminalmente lá pelo tráfico. Porque ele poderia vir para cá, né, Marcel? E depois o Brasil não ia extraditar ele, né? Pois é. Não ia extraditar, mas claro, ia punir ele porque é crime aqui também, não é? E poderia puni-lo aqui, mas não ia extraditá-lo. Uhum. É uma questão super interessante. Tá? Aí, e o brasileiro naturalizado, aquele que adquire a nacionalidade brasileira, tá? Então, ele não tem a nacionalidade originária. Outro caso, pessoal, eu tenho uma colega uma amiga que é advogada, e ela faz esse processo de nacionalização, né? Agora menos, eu acho, dos portugueses, italianos. Então,
vamos supor, se tu tem a nacionalidade originária, então tu pode ter duas nacionalidades originárias, vamos supor, portuguesa e brasileira. Agora, se tu é casado com um português ou casado com um italiano, tá? Um brasileiro que tem essa nacionalidade originária, o brasileiro que é casado, ele vai ter a nacionalidade derivada. Então, ele vai ser naturalizado italiano, vamos supor, ou naturalizado português. Aí eu até disse para ela, olha, tu tem que cuidar agora que tu tá fazendo isso, porque o STF entendeu que a perda de nacionalidade nessa hipótese pode acontecer. E se a pessoa venha, sei lá, ser acusada de um crime, ela não vai ser considerada brasileira nata. Entenderam, gente? Entenderam o que eu coloquei? Então, é essa questão, por isso que abriu esse precedente, tá? Até então, o Brasil não tinha um precedente de perda de nacionalidade na aquisição de outra nacionalidade, tá? E o Brasil agora abriu esse precedente, inclusive, para possibilitar a extradição de brasileiros, de ex-brasileiros, né? Bom, e os brasileiros naturalizados, né? Então, aqueles que vão se naturalizar lá na forma da lei de imigração e na forma da Constituição, tá? Então, lembrando que existe uma forma de naturalização mais abreviada, ordinária e extraordinária, tá? E se vocês estudaram também, eu já fiz a minha pesquisa, vocês estudaram lá em Teoria Geral do Estado, com o professor Gustavo. E também acaba indo um pouquinho constitucional, né, pessoal? Então, para que não haja também repetição, a gente acaba não trabalhando o tema da nacionalidade, tá? Mas então, o naturalizado, ele pode ser extraditado em duas hipóteses. Então, ele pode ser extraditado em crime anterior, pessoal, à aquisição de nacionalidade brasileira. Por que que a lei coloca nesse sentido? Para que não haja algum impedimento, vamos supor que ele tenha cometido crime, não é? E depois adquira a nacionalidade brasileira como forma de não ser aí extraditado. E também por comprovação de envolvimento no tráfico de drogas, tá? Então, comprovação de envolvimento no tráfico de drogas. Então, não basta simplesmente alegar, mas que haja aí um processo em curso de tráfico de drogas. E aí, então, esse naturalizado poderia eventualmente ser extraditado. E aí é um compromisso do Brasil em relação ao combate de forma internacional ao tráfico de drogas, tá? Não se extradita, pessoal. Num caso de extradição em 2016, antes mesmo, não é, da lei de imigração, houve um caso de extradição em que a pessoa apresentava um estado de saúde debilitado. E aí o Brasil entendeu que isso não era motivo para não extraditar, tá? Então, esse caso foi anterior à nossa lei de imigração. E aí depois o artigo 95, parágrafo 1º, diz que é possível que o Supremo Tribunal, então, não extradite uma pessoa que tenha uma saúde bastante debilitada. Então, principalmente aí pessoas mais idosas, com problema de saúde. Então, é possível que o STF faça uma avaliação nesse sentido para evitar a extradição, tá? Antes não havia nenhum impedimento nesse sentido e o Brasil já tinha feito, um pouquinho antes da lei, a extradição para a França, num caso no STF. Outros impedimentos, estão todos aqui no artigo 82, tá, pessoal? Se o Brasil for competente para julgar determinado crime, o que isso significa? Como o Marcel colocou lá naquele caso da metralhadora. Ora, o próprio Brasil, fora o caso dele ser brasileiro nato, mas ele também, o crime ocorreu no Brasil, com efeitos no Brasil, poderia ser apurado pelo Brasil, o Brasil é competente para julgar esse crime. Então, ele não vai extraditar o indivíduo. Isso acontece no tráfico internacional, por exemplo. Por quê? Porque tráfico internacional, o sujeito que encaminha, não é, uma mercadoria de um país, uma droga, não é, uma mercadoria entorpecente, de um local para o outro.
Então, vejam, pessoal, que há efeitos desse, não é? Se a pessoa é pega num ou no outro país, os dois têm interesse na persecução criminal. Mas se no Brasil sequer inquérito tem sobre determinado fato, como aconteceu aqui nessa extradição no STF, o Brasil diz, o Brasil é competente para julgar esse tráfico internacional de drogas, mas sequer abriu inquérito para apurar esses fatos. E, se eu não me engano, era a Itália que estava pedindo o sujeito. Então, o Brasil, isso não é impedimento para que haja efetivamente a extradição, tá? Aqui tem uma mudança interessante na lei de extradição. Não vai ser extraditado o sujeito se a lei brasileira impuser ao crime pena inferior a 2 anos, tá? Pena inferior em abstrato. Por que esse dispositivo? Por que há esse dispositivo? Porque o Brasil entende que só vai extraditar para crimes graves. Então, crimes que não sejam graves, o Brasil não vai extraditar essa pessoa. Então, se no Brasil, pessoal, a pena é inferior a 2 anos em abstrato, não vai ocorrer a extradição. Tem um caso bem interessante aqui, né, nesse pedido de extradição que eu coloquei aqui para vocês, olha só. Ele envolvia o crime de porte de arma, que no Brasil, então, era considerado, antes da lei de desarmamento, era considerado crime de era considerado uma contravenção, mera contravenção. Então, o Brasil entendeu ali, como não havia uma gravidade nesse crime, não era possível extraditar, mesmo que em outro país essa conduta pode ser considerada um crime grave, tá? Então, aqui a lei entendeu colocar essa gravidade de forma a só extraditar casos em que haja uma seriedade, haja efetivamente aí um bem jurídico protegido, não é mais valioso, digamos assim. Se ele já foi condenado no Brasil, julgado no Brasil, tá condenado, cumpriu pena, ou mesmo se ele foi absolvido pelo mesmo fato, não vai acontecer a extradição. Por quê? Para evitar o bis in idem. O que é o bis in idem? Alguém ser punido por 2 vezes pelo mesmo fato. Então, vamos supor que está acontecendo aí o tráfico internacional de drogas, tá? Nessa mesma conduta, nessa viagem, e o Brasil fez a apuração e o sujeito foi absolvido por qualquer motivo. Ele foi absolvido, então o Brasil não vai extraditá-lo. Bom, ele foi condenado, cumpriu uma pena, sei lá, de prestação de serviço à comunidade, lá foi substituída, etc. E no outro país, o crime de tráfico de drogas é um crime de prisão perpétua. Não interessa que se o Brasil considerou pela nova lei antidrogas um crime mais brando, por se tratar de mula, não importa, ele cumpriu já a pena no Brasil, ele já foi condenado, ele não vai cumprir essa mesma pena no outro país, ok? Outra questão interessante, pessoal, se tiver extinta a punibilidade pela prescrição. Então, mesmo isso segundo a lei brasileira ou a lei estrangeira. Então, o Brasil vai verificar, segundo a lei estrangeira, até no mérito mesmo da lei estrangeira, se ocorreu a prescrição, não vai deferir a extradição, ou ele vai considerar que, segundo a lei brasileira, esse crime já estaria prescrito. Aí tem uma extradição aqui bem interessante, tá? A Argentina pede extradição, esse é o número da extradição no STF, de crimes que teriam ocorrido em 1973 e 75, tá? Em relação ao período da ditadura militar. E o Brasil, ele entendeu que em relação aos homicídios teria ocorrido a prescrição. Só considerou que não teria ocorrido a prescrição em relação ao crime de desaparecimento, ou que né, se enquadraria na figura jurídica do sequestro. Então, por ser um crime permanente, né, e não tinha ocorrido a descoberta dos corpos e, portanto, não tinha aí a efetiva configuração do homicídio, então, por conta disso, o Brasil não aceitou a extradição do homicídio, apenas a extradição para fins de persecução do sequestro. Tá? Então, vários crimes de
que a gente chama aqui contra a humanidade, de lesa humanidade, aqueles crimes todos que, segundo, lembra que a gente estudou lá no Tribunal Penal Internacional, aqueles crimes que, segundo, tá, o direito internacional seriam crimes imprescritíveis, o Brasil não adota esse entendimento. Para o Brasil, todo crime é prescritível. Então, até por conta disso, há aquele impasse, não é, em relação ao caso da Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil, na DPF 153, no Supremo Tribunal Federal, não é, que o Brasil considerou válida a lei de anistia e considerou prescritos crimes ocorridos no período da ditadura, conquanto que a Corte Interamericana considera que não há prescrição e que a lei de anistia não é válida. Então, para impedir a extradição, o Brasil sempre tem aplicado a sua legislação e não a legislação, não o entendimento internacional sobre esse caso, tá? Outra questão, pessoal, o Brasil não vai extraditar se for considerado um crime político ou de opinião. Aqui tem uma questão interessante, pessoal, porque quando esse dispositivo, ele também é presente na nossa Constituição. E aí, o que é um crime político e de opinião? Nós podemos considerar, por exemplo, um ato terrorismo, a gente poderia considerar um ato terrorismo um crime sobre o viés político, de certa forma. Tá? Então, alguma questão que envolva uma bandeira política poderia ser considerado um atentado político. Aí, a lei de imigração, não é, consolidando uma jurisprudência que já falava sobre o tema, diz, olha, o que vale aqui é o princípio da preponderância. O que vai se verificar se é um crime político ou não é verificar a preponderância. Então, não posso dizer que um atentado terrorista que matou, sei lá, 100 pessoas, vamos supor, então um homicídio de 100 pessoas, considerar um crime político e não extraditar essa pessoa. No mesmo sentido, pessoal, em relação ao terrorismo. Então, o terrorismo, por si só, não, embora ele tenha aí uma bandeira política por trás, ai que amor, Leonardo, a Nenê. Aí, então, embora ele tenha, está aparecendo logo na minha embaixo aqui, que eu não enxergo todos vocês, né? Mas embora, pessoal, o terrorismo tem um viés político, tá? A preponderância dele, o que vai ser analisado aí é justamente o fato de ocorrer um homicídio, uma lesão corporal grave, tá? Então, não vai ser isso que irá prevalecer nessa hipótese. Era esse o argumento do Batista? Exatamente esse o argumento. Ele dizia, na verdade, que não teriam provas da sua participação naquele ato, tá? E que não era, e havia uma perseguição meramente política em relação ao fato dele ter participado de um agrupamento, de uma associação, é isso que ele reivindicava, tá? Nesse caso. Então ele dizia que ele era um perseguido político e a Itália, por outro lado, dizia que era um caso de assassinato. E é isso em relação a outros acontecimentos também a gente pode colocar, por exemplo, o sequestro do embaixador norte-americano. Então a gente tem que verificar o caso em que análise a gente vai colocar. Olha, existe um viés político, mas a preponderância em relação isso. Genilson. Genilson botou aqui para mim o filme da Operação Final no Netflix. Eu vi esse filme, muito bom, né? E do Eichmann. E ele foi feita aí uma... Mas é interessante, pessoal, nesse filme da Operação Final, eu não me lembro muito bem, já faz um tempo que eu vi. Se vocês forem ver, esse filme é interessante, porque o pedido de extradição, ele tem que ser feito para as autoridades.
Nenhum país pode entrar num outro. Isso é uma coisa interessante, pessoal, porque a gente observa isso em relação a grandes potências, né? Tipo Estados Unidos, a participação dos Estados Unidos, da CIA ou aí do Conselho de Segurança. Nenhuma potência pode entrar no território de outro país e prender quem quer que seja, pessoal, tá? É Operação Final do Netflix. E aí foi feita uma operação, já faz um tempo que eu vi esse filme, Paulo. E aí foi feita uma operação na Argentina para prender o Adolf Eichmann em relação à participação dele nos crimes no nazismo, né? Ele era um dos grandes nomes do partido nazista. E é interessante, pessoal, porque isso é uma violação do direito internacional. Por quê? Porque a captura e entrega de um indivíduo ela tem que ser feita pelas regras de extradição. O país não pode entrar num determinado território de outro país e prender, tá? Mas vocês sabem como que a gente vê alguns filmes em que isso acontece, né? Não, o Bin Laden. O Bin Fala, Laden. Roberto. Não Boa ouvi. tarde, professor. Não, o caso do Bin Laden, os Estados Unidos foi lá e... Hã? O caso do Bin Laden. Os Estados Unidos foi lá e executou o Bin Laden. Sim, exatamente. Né? Apesar de que ali exatamente, do Bin Laden vai e executa uma pessoa desconsiderando, entra no território, executa. Claro que ali ele teve a autorização do governo, e o governo estava totalmente desmantelado na época, mas não... Não, ele entrou lá irregularmente. Irregularmente, né? Foi irregular. Foi, é isso aí. E aí depois isso foi validado, se eu não me engano. É que ele entrou no Paquistão, não atrapalha, né? Genilson, eu gosto. Os fins justificaram os meios. Ele entrou no Paquistão, se não me engano. Foi. Foi, exato, pelo Paquistão. Isso mesmo. Mas isso não pode acontecer, tem que fazer um pedido formal para o Estado, tá? Continuando os requisitos, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vocês estão 10, né? Até coisas diferentes, bem bacana isso. Trazer os exemplos. Essa Operação Final é um filme muito bom. Tá. E ainda ter o crime acontecido no território, tá? O crime tem que ter acontecido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis extraditando as leis penais desse Estado, tá? Então, a ideia também de que tem que haver uma jurisdição daquele Estado que está requerendo o sujeito. Isso aí levando a uma discussão enorme, né, pessoal? Se, por exemplo, a Bélgica pode pedir a extradição de um ditador da África, digamos assim, né, como ela julgou e um caso sobre isso, baseado no princípio da jurisdição universal. Então, todos os crimes contra os direitos humanos, todos os países podem julgar, e aí eu posso pedir a extradição de qualquer líder, de qualquer lugar. Aquele caso do Pinochet, por exemplo, foi um caso nesse sentido. Olha, o Pinochet foi apreendido na Espanha, se não me engano, e outros países, enfim, se julgaram aptos para fazer aí a persecução penal dele. Então, isso envolve também uma outra questão relativamente a essa suposta jurisdição universal em relação aos crimes contra os direitos humanos. Tá? Mas aí eu estou indo um pouquinho adiante. Estar extraditando, respondendo a processo investigatório, tá? E aí é o próprio conceito da extradição, né? Ou a processo penal ter sido condenado a pena privativa de liberdade, tá? Ok. Tá. E aí, se 2 ou mais estados requerem extradição? Quem que tem preferência? Bom, o local, se foi crime diverso, o que houve o crime mais grave, ou o estado que primeiro pediu, se foi de gravidade igual, ou o estado de origem ou domicílio do extraditando, tá? Então, a própria lei vai determinar quem é que tem preferência nesse pedido, ok? É possível a prisão, pessoal, do extraditando. Então, no caso do extraditando estar em território brasileiro, é possível que seja requerida a prisão pelo Supremo Tribunal Federal
Então, é uma prisão de natureza cautelar para que ele responda esse processo de extradição preso. Poderá, eventualmente, essa prisão ser convertida aí em alguma medida cautelar diversa da prisão. Poderá ser, por exemplo, por retenção de documento, uma prisão domiciliar. Tá? Então, essa prisão ela tem um prazo, tá? Ocorrendo a prisão, o Estado estrangeiro tem um prazo de 60 dias, tá? Para fazer o pedido de extradição. Então, se, vamos supor, ele fez o pedido defeituoso de extradição e o Brasil prendeu o sujeito, o Brasil vai determinar que ele refaça o pedido, ele tem 60 dias para fazer. Ou se o Brasil prendeu o indivíduo em razão de aí ele tá na lista da Interpol, tá? Então, ele está sendo procurado em relação a vários estados que estão aí querendo fazer persecução ou prisão, mas não fizeram pedido porque não sabiam que o estado brasileiro, que o indivíduo estava aqui. Então, uma vez ele preso, o estado estrangeiro tem 60 dias para fazer esse pedido, ok? Tá? O extraditando, ele pode também se entregar voluntariamente. Tá? Olha, eu abro mão dos, digamos assim, não é? E me entrego e aceito ser extraditado. Neste caso, tá? Por envolver que nem envolver aqui o processo criminal, ok? Tu pode aceitar o processo criminal, mas isso não vai dispensar, não é, todas as formalidades e que o caso seja decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à própria legalidade do ato, tá? O que ele pode voluntariamente se entregar e ter consciência em relação ao pedido de extradição e anuir o pedido de extradição, ele pode fazer voluntariamente desde que assistido por advogado, tá? Então, é como aqui ocorre no caso do processo criminal, em que o sujeito pode aceitar o processo criminal, confessar, mas isso não impede que ele seja assistido por um advogado. Aí tem uma questão super interessante, né? Acho que foi o Marcelo que trouxe, foi o Clóvis que trouxe o caso do Batiste, né? Então, depois que o Supremo Tribunal Federal decide sobre a legalidade do processo de extradição, compete ao presidente da República extraditar ou não. Então, vejam que a extradição ela envolve duas etapas. Uma etapa jurídica no STF, de controle de legalidade, e uma etapa política, do presidente da República extraditar ou não, que foi o que aconteceu no caso Batiste. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou que a extradição não violava nenhum dos artigos de lei lá, que ela não era uma extradição política, tá? E aí, mesmo assim, aí teve um caso ainda, tentou-se dar refúgio, a gente vai estudar, sob o ponto de vista da condição de refugiado ao Batiste, e aí o Supremo disse, não, isso não é um caso de refugiado, tá? Não pode haver aí a concessão de refúgio nessa hipótese. E aí, então, o que aconteceu? Ok, então, se ele não é refugiado, ele pode ser extraditado, tá? Porque o sujeito que é considerado refugiado não pode ser extraditado. Ok, então nós vamos verificar a legalidade. Aí verificou a legalidade, o Supremo disse, ok, ele pode ser extraditado, mas para que ele seja extraditado depende de decisão da Presidência da República, que tem total discricionariedade para extraditar ou não. E aí o presidente na época Lula decidiu nos últimos dias de mandato, não extraditar o Batiste. Aí o que aconteceu? O nove dedos resolveu segurar o cara aqui para não mandar para a Itália. Aí o que aconteceu depois que quando o Temer assumiu, ele deu, não é, continuidade à extradição para extraditar o Batiste, aí ele fugiu para a Bolívia e depois no final ele acabou sendo extraditado, entregue diretamente à Itália. Devem ter acompanhado esse caso, né? Aí eu coloquei lá no material de vocês a reportagem desse caso, em que conta um pouquinho os bastidores, uma reportagem, acho que foi do Fantástico, se eu não me engano,
Mas como dá detalhes ali, olha, ele primeiro conseguiu refúgio, depois ele foi tentar ser extraditado, depois ele foi para Bolívia, eu achei interessante colocar aí a reportagem, tá bem? Mas vamos supor que o Supremo teria decidido a legalidade, o presidente da República, tá, pessoal, aceitasse a extradição. E aí, no caso, ninguém depois localizou esse indivíduo para extraditar, ele fugiu. Bom, aí nessa hipótese, tá? Aí nessa hipótese, se ele escapou, tá? E ele for preso novamente, vai acontecer extradição de forma direta. Então, ou seja, não vai haver um novo processo no Supremo Tribunal Federal para extradição, tá? Então, se ele homiciar-se no Brasil, depois sabe o que é homiciar-se, pessoal? Homiciar-se é quando a pessoa, então, vem aqui se esconder no Brasil ou vem aqui, de alguma forma, estabelecer território no Brasil. Então, ele fugiu para o Brasil, não é? Se escondeu no Brasil. Então, ele vai poder ser extraditado diretamente. Não vai haver um novo pedido, porque ele fugiu naquele outro, então já vai entender regular a possibilidade de extradição do indivíduo. Tá bem? Ainda seguindo o controle de legalidade, tá? A ação do Supremo não tem recurso, porque isso é feito no próprio Supremo, que é o Supremo, não é? A Corte Suprema, portanto, não tem recurso. Como que se dá esse pedido, pessoal? Então, recebido lá o pedido de extradição, vai abrir-se um contraditório, tá, pessoal? No procedimento de extradição, isso é muito importante. Então, vai ser designada uma audiência que pode ser deferida aí para ocorrer na Justiça Federal, onde o extraditando tiver domicílio, tá? E ele vai ser nomeado ele vai contratar um advogado, ou se ele meu marido bateu a cabeça aqui. Ou se ele não tiver contratado um advogado, vai ser nomeado um curador. Então, um curador aqui, quem vai exercer essa curadoria vai ser a Defensoria Pública da União, tá? E aí vai apresentar a defesa, tá? Em 10 dias, em relação aos requisitos de legalidade. Coitado, diz a Lisiane. Então, vai apresentar a defesa. Agradece a solidariedade. Ele está agradecendo a solidariedade aqui. Então, ele vai apresentar a defesa, tá, pessoal? Então, vejam só que o que eu quero estabelecer para vocês é que a extradição, ela obedece um devido processo legal. Então, é um pedido que é feito a um controle de legalidade. O sujeito pode dizer que ele não matou, que ele não é culpado, vamos pôr lá o Batiste, olha, eu não estava naquele dia, foi ouvido uma testemunha, a testemunha mentiu. Isso é mérito, isso não é possível que a defesa faça aí essa consideração, tá? Isso já é questão de mérito. E aí, depois de procedente pedido, aos 60 dias para retirada do extraditando. Quem retira o extraditando? É o país que está solicitando. Então, é o país que tem que vir buscar o sujeito e levar, não é para onde ele ir, lá para o seu território. Tá? Como a gente já colocou aqui, se ele estiver respondendo, tá? Se ele estiver respondendo a crime no Brasil, tá? Ou ele já tiver cumprido pena no Brasil, ele não vai ser extraditado, tá? Aí ele não vai ser extraditado. A não ser que haja alguma decisão do Poder Judicial para transferência de pessoa ou transferência de pessoa condenada, que a gente vai falar sobre isso já já, tá? Se foi uma infração de menor potencial ofensivo, nós já vimos, também ele não vai ser extraditado, tá? Ou pode ser adiada a extradição se colocar em risco a vida do extraditando, em razão de alguma enfermidade. Tá bem? E tem que haver o compromisso do Estado estrangeiro, tá? Aí aqui tem que haver o compromisso do Estado estrangeiro. Tá. E em relação, pessoal,
a não agravar as condições, né, do extraditando. Então, vamos supor lá, o país quer lá, a Itália quer a extradição do Battisti e condenou ele por pena perpétua. O Brasil não aceita a pena perpétua. Então, o Brasil só vai extraditar se houver aqui o compromisso do país em comutar essa pena perpétua, tá? Aqui, se houver aqui o compromisso do país em permutar a pena perpétua, tá? Em pena privativa de liberdade, respeitando o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Agora, 40, não é? Conforme a alteração do Código Penal, tá? E, além disso, tá? For imposta, aqui não for um processo, tá? Não for um juízo de exceção, tá? Além de computar o tempo em que o sujeito cumpriu no Brasil em relação ao período que ele esteve preso para fins de extradição. Então, vamos supor que ele ficou lá 30 dias preso. Então, o Brasil vai requerer que seja descontado esse tempo no tempo de prisão, tá? E também não entregar o extraditando a outro país que reclame. O motivo político, como a gente já falou, não submeter o extraditando à tortura ou tratamento, não é? Garantir a segurança do extraditando, tá? Uma questão super importante, pessoal, que é essa súmula aqui, 421. Não impede a extradição, isso sempre cai em tudo que é lugar. A circunstância do extraditando ser casado com brasileiro ou ter filho brasileiro, tá? Então, não, isso de forma alguma impede a extradição. Vai impedir a expulsão, como a gente vai ver, mas não a extradição, tá? Então, a extradição, ele vai lá cumprir pena. Ele pode cumprir pena no exterior e voltar? Pode. Não há um impedimento depois que ele retorne ao Brasil, tá? Ele cumpriu pena no exterior, depois ele pode voltar. Não há nenhum empecilho nesse sentido, tá? E não cabe pedido de extradição sobre os mesmos fatos. Por isso Professora, que... posso perguntar uma coisa da lâmina anterior ali, que eu não entendi? A questão como é que fica a soberania do outro estado? Boa pergunta. Não exatamente. Isso é uma questão que muitos colocam. Bom, mas se eu vou julgar, eu vou aplicar as minhas penas. Como que o outro país ou ele coopera ou ele não coopera? Mas na praxe do mecanismo de cooperação de extradição, essas condições são válidas. Então, o país tem que aceitar. E se ele não aceitar, o que o Brasil pode fazer? Sempre perguntam também. Não pode fazer nada no caso concreto, tá? Então, vamos supor que eu extraditei o fulano de tal e aí saiu na mídia que o fulano de tal está sendo torturado. Ora, o que o Brasil pode fazer nesse ponto? Pode denunciar o país no tribunal, se for o caso de algum crime, mas e se for, vamos supor, o Brasil ele extraditou e disse que só extraditava se fosse uma pena de no máximo 40 anos de prisão e agora ele foi condenado à pena perpétua. O que o Brasil pode fazer? O que vai acontecer no caso concreto é o rompimento de um acordo de extradição. Então, o que vai acontecer é que os próximos pedidos de extradição não vão ser deferidos. Entendeu? Uhum. Mas não há, assim, de fato, nada que se possa fazer. Na hora que tu avoca o teu cidadão, né? Tipo, tu quer puxar para o teu país para poder tratar dele. Mas daí aquele outro país que estava tutelando, ele temporariamente te impõe condições de cumprimento, né? E foi isso que eu estranhei. Mas, claro, em se tratando de cooperação, aí a gente entende. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu só extradito se tu cumprir isso aqui, porque eu acho que é desumano o jeito que tu trata os teus nacionais. Em princípio, poderia dizer que isso é uma interferência, né, Denise? Pois olha, tu não tem nada a ver com isso. Se eu coloquei uma pena de morte para tráfico de drogas, isso é problema do meu país, não é problema teu. E como de fato acontece aí, vocês viram agora, teve aí 2 casos de brasileiros que foram mortos na Indonésia por tráfico de drogas. Enfim, o que o Brasil pode fazer? Pedir clemência em relação a eles, mas nada de concreto efetivamente, porque cada estado vai fazer seus... Agora, se eles não fossem brasileiros, estivessem no Brasil, o Brasil podia
fazer alguns condicionantes. Entendeu? Mortos não, excluído o CPF, né? Por quê? Sim, né, professor? Excluir o CPF deles. Tá, Marcel. Tá? E aí, então, em relação aqui ao compromisso do Estado estrangeiro. Na próxima aula, a gente começa com transferência de pena, execução de pena e transferência de condenado, tá? Que são 2 outros mecanismos de cooperação. E eu tenho aula 7, 10 e vocês também, muitos de vocês, né? Tem 2 perguntas aqui. No Brasil tem arregos, tá bem, então. Tá bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, professor. Não, professor. Então Não. é isso. Então na próxima aula a gente termina esse e aí a gente já começa também investigar outras questões relacionadas à lei de imigração. Tá, pessoal? Boa noite. Certo, Boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Paulo. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, professora.